Livro dos Salmos, Salmo de número 14. Nós não vamos ler a princípio esse texto, porque senão vai se tornar um tanto quanto repetitivo. Vamos fazer o seguinte: à medida que nós formos ministrando a palavra, nós vamos lendo os versos que fundamentam esta reflexão. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Você crê mesmo de coração? Então levante as suas mãos e diga comigo: Senhor, eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus criou tudo perfeito. Você crê nisso? Amém? Deus criou tudo perfeito. Quando Ele criou tudo perfeito, Ele criou também o homem num estado de perfeição. Não havia pecado no homem, não havia defeito no homem. O homem estava no perfeito estado de santidade quando fora criado pelo nosso Senhor, o nosso Deus. Todavia, Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, a sua esposa. E você e eu sabemos muito bem qual foi essa ordem que o Senhor havia dado a este homem e a esta mulher. Qual foi a ordem? Olha, vocês podem comer do fruto de todas as árvores aqui do jardim do Éden. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão. O problema não estava em si na árvore ou no fruto, mas a questão que estava em jogo era a obediência daquele homem e daquela mulher. E nós sabemos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que infelizmente o homem preferiu dar ouvidos ao inimigo da sua alma, a Satanás, ao diabo. Eu costumo dizer que a primeira sessão espírita que aconteceu foi ali no jardim do Éden. Satanás ele entra no corpo de uma serpente e conversa primeiramente com Eva e depois, com a ajuda de Eva, consegue persuadir também Adão a comer do fruto proibido. E a partir de então começa a surgir, a brotar, a acontecer toda espécie de males e de problemas na vida do ser humano. Antes nós não lemos na Bíblia sobre enfermidades, nós não lemos na Bíblia sobre problemas emocionais, sobre desilusões, não vemos na Bíblia nada sobre depressão ou qualquer outro problema que nós enfrentamos hoje. Tudo isso passou a existir a partir da desobediência do homem, do momento que o homem desobedeceu a Deus. E aquele que outrora havia sido criado perfeito pelo Senhor, agora havia caído. E por ter caído, perdeu o acesso à árvore da vida que permitia que ele permanecesse vivo para todo sempre, imortal, não morreria. Tanto é que lá no Apocalipse diz que nós teremos acesso à árvore da vida. Penso eu que seja apenas uma figura de linguagem, seja uma metáfora para nos dizer que nós não morreremos mais, uma vez que Paulo diz que nós receberemos corpos incorruptíveis. Todavia, a verdade é que todos esses males passaram a fazer parte da vida do homem quando ele perde o contato com a árvore da vida e perde o contato, sobretudo, com o seu Criador. Porque a partir do momento que ele cai no pecado, que ele desobedece a Deus, ele foi expulso do jardim do Éden. Ele não acreditou na palavra de Deus, que havia advertido, dizendo que no dia que eles desobedecessem, comendo daquele fruto, eles morreriam. E foi exatamente o que aconteceu. Foram lançados para fora do jardim do Éden, perderam o contato direto com o seu Criador e passaram a sofrer a influência direta de quem? Do tentador, do diabo exclusivo. Daí passou então a existir todo tipo de discórdia, todo tipo de problema,
e todo tipo de situações adversas. Culpa de Deus? Não. Total responsabilidade do homem, que rejeitou o seu Criador ao desobedecer. Mas pensa comigo, se o homem fizesse uma reflexão séria, plausível, da situação que ele estava vivendo, não seria de desejar voltar-se ao Senhor, pedir perdão, se consertar com Deus. Mas nós vemos que Adão e Eva não têm essa atitude. Eles são lançados ali no jardim do Éden e eles não têm essa atitude. Por quê? Porque a partir do momento que o homem cai, a partir do momento que o homem ele desobedece ao Senhor, ele passa a ficar sob essa influência direta de Satanás. O homem ele passa a ter prazer, um prazer desenfreado, uma busca desenfreada pelo pecado. Uma vez que ele rejeita ao Senhor ali no Éden, daquele momento em diante passa a ser um pecador por natureza, naturalmente um pecador, ou inerentemente o pecado passa a fazer parte do ser humano. Pelo que o homem não é mais um pecador porque peca, mas o homem peca porque é um pecador. E a partir de então, geração após geração tem rejeitado ao Senhor seu Deus. Texto bíblico lido aqui nesta noite, ou o texto que nós vamos ler, melhor dizendo, aqui nesta noite, é um texto que trata exatamente a respeito da rejeição do homem a Deus. É bem verdade que nós não temos muitas informações acerca de quando foi escrito este salmo. Também não sabemos em que momento, o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Contudo, como disse Matthew Henry, um exímio pastor presbiteriano e comentarista da Bíblia do século XVII, ele disse que este salmo deve ser entendido como uma descrição da depravação geral do ser humano. Uma vez que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele faz uma citação do versículo de número 3 deste salmo, versículo que diz da seguinte maneira: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele repete isso no capítulo 3, versículo 10 da sua epístola aos Romanos: não há um justo nenhum sequer. E qual é o objetivo de Paulo quando ele diz essas palavras à igreja de Roma? Ele está dizendo: olha, todos nós somos pecadores por natureza, e nós precisamos então reconhecer que somos pecadores, nos humilhar diante do Senhor, nos arrependermos, e suplicarmos a sua graça. O grande problema é que a grande massa, a grande maioria das pessoas, ao invés de reconhecerem que são pobres e míseros pecadores, ficam algo se justificando. Não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu sou honesto. Mas na verdade isso não nos isenta da culpabilidade do pecado. O simples fato de tentarmos nos justificar diante de Deus, nós estamos dizendo: olha, Deus, o Senhor errou em ter enviado o Senhor Jesus. Ué, porque veio para qualquer outra pessoa, menos para mim. Eu sou tão bonzinho que eu nem precisava do sacrifício de Jesus. E na verdade, Paulo vai dizer que todos, absolutamente todos, pecaram e separados estão da glória de Deus, carecem da manifestação da grandeza do Senhor na sua vida. Só o Senhor pode redimir o homem caído. Então, nesse texto, queridos, nós temos uma reprodução quase que integral do Salmo 53, ou vice-versa, Pensando-se que o Salmo 53 possa ter sido escrito em um tempo posterior, nós temos uma reprodução do Salmo de número 14, quase que na íntegra, com alguns poucos acréscimos no Salmo de número 53. Depois você pode ler na sua casa e conferir, se é que você já não tenha lido. Então veja bem, esse texto, ele retrata a manifesta rejeição do ser humano, ou por parte do homem, a Deus. Pelo que Davi fez algumas importantes considerações aqui acerca dessa rejeição.
que o homem faz no seu coração em relação a Deus. Eu gostaria de compartilhar exatamente falar acerca dessas considerações que Davi fez com você nessa noite. Considerações acerca da rejeição do homem a Deus. Primeiramente, Davi considerou que o homem rejeitar a Deus é uma grande loucura. Ele considerou que é uma grande loucura negar a existência do Senhor. Versículo de número 1, você que permanece com a sua Bíblia aberta, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Parece que para Davi negar a existência de Deus era uma tremenda loucura, tanto quanto querer amaldiçoar a Deus, como sugeriu a mulher de Jó. Você lembra da mulher de Jó? Jó estava lá numa pior, tinha perdido seu patrimônio, seus bens, seus filhos tinham morrido. Ele estava possivelmente com uma lepra, uma doença na pele terrível, causando muitas dores, coceiras, um incômodo continuar. E a mulher, aquela que era para ser a sua auxiliadora, ao invés de chegar e falar: não, meu amor, nós vamos vencer, Deus nos abençoou até aqui, isso é só uma prova, nós vamos atravessar, Deus vai nos dar a vitória. Ela chega para ele e fala assim: olha, por que você não amaldiçoou esse teu Deus e morre? E o que Jó fala para ela? Vamos pensar, humanamente falando, Jó tinha todas as razões, humanamente falando, de uma pessoa incrédula, de uma pessoa ímpia, que não acredita em Deus, para dizer assim: é verdade, Deus não existe. Se existe, ele é um ser muito mau, e talvez criticaria a Deus, mas Jó não faz isso. Jó diz assim: olha, você está falando como uma louca. O que Jó estava dizendo: olha, mulher, você não tem noção do que você está falando. Tentar negar a existência de Deus ou proferir qualquer palavra de blasfêmia contra ele é loucura, é coisa de gente insana, não de uma pessoa que está em pleno juízo, que goza do pleno desenvolvimento e funcionamento das suas faculdades mentais. E Davi tem essa mesma concepção. Davi, ele olha para esse povo que está se distanciando de Deus, que busca viver distante de Deus, que tenta negar a Deus. Olha, Deus não existe. Ele pensa no seu coração: não há Deus. Ele fala que isso é uma tamanha insensatez, uma grande imprudência. Isso porque ontem a irmã Terezinha, ela leu aqui o Salmo de número 19, e no Salmo de número 19, versículo 1, também escrito, esse Salmo também escrito por Davi, ele vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Davi, para todo lugar que ele olhava, ele conseguia enxergar a perfeição de Deus. E eu tenho compartilhado esse pensamento de Davi todos os dias da minha vida. Para todo lugar que eu olho, se eu olho para você, se eu olho para o céu, se eu olho para qualquer lugar, tudo que eu vejo me lembra do Senhor. Se eu olho para mim mesmo, eu vejo, eu vou falar assim: você está se achando, pastor? Eu vejo a perfeição de Deus. Mas não, que a pessoa seja assim, não sei como é o nome daquele cara lá, bonitão, que as mulheres acham muito bonito, mas a questão, tudo funciona perfeitamente, graças a Deus, Já pensou como uma unha que faltar aqui faz falta, Qualquer coisa que faltar no nosso corpo faz falta. Perfeição. Achei muito interessante uma propaganda da Ford, Eles lançaram uma propaganda agora do novo carro que eles lançaram, que diz que eles partiram, a tecnologia deles partiu do corpo humano, que é a tecnologia, o que tem de mais avançado de todos os tempos, é o corpo humano. Perfeição de Deus. Davi estava plenamente convicto que era uma loucura negar a existência de Deus. Nós somos tentados a todo momento, somos questionados a respeito da nossa fé. Cadê Deus? Eu nunca vi a Deus. Mas nós não precisamos ver a Deus, nós vemos as obras do Senhor. Mas Davi também considera que os ímpios negam a Deus
para justificarem as suas obras, suas práticas, as suas vidas pecaminosas. Versículo 1 ainda na parte B, Davi ainda diz assim: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Para Davi estava muito claro que a tentativa do homem, do ímpio, de negar a existência de Deus não era a falta de evidências que comprovassem a sua existência, mas era sim uma tentativa de aliviar a sua consciência ímpia que deseja ardentemente o pecado. Porque olha só o raciocínio dos ímpios, que preferem negar a Deus do que negar as suas compulsões que são contrárias à palavra do Senhor. Eles cogitam nos seus corações: se não houver Deus, logo não há lei. E se não há lei, não há condenação. Então é muito mais fácil para o ímpio cogitar a possibilidade, a ideia de que Deus não existe. Porque se Deus não existe, também não vai existir inferno. Se Deus não existe, eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso ser Deus na minha vida. Porque qual é a ideia de Deus? Deus é aquele que é autônomo, aquele que rege a sua vida por si só e que domina tudo e todos. Porque eu tenho dito aqui que a essência do pecado, tem alguns teólogos que dizem que a essência do pecado é o egoísmo. Eu, embora não desconsidere que boa parte de todos os pecados tenha lá o seu pé, a sua raiz no egoísmo, na minha opinião, a origem do pecado, a essência do pecado é o homem querer ser Deus. Qual foi a proposta de Satanás para Eva? Quando ele incorpora lá na serpente, o que ele falou para Eva e persuadiu ela e também o seu esposo Adão? Que isso? Você está acreditando nessa conversa de Deus? Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? Isso é história da carochinha. Deus falou isso para vocês porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele mesmo, vocês serão deuses. E a proposta mudou, irmãos? A proposta do diabo? Não mudou, irmãos. Continua a mesma proposta. Por quê? Quando o homem ele rejeita a existência de Deus, ele não rejeite a existência de Deus, mas tem outras formas de rejeitar a Deus. Por exemplo, rejeitar a sua palavra, não viver conforme a vontade do Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser Senhor da sua própria vida. Uma vez eu fui pregar, não sei se foi um para-brisa de um carro, escrito assim: Deus deu a vida para cada um cuidar dela, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, não se meta comigo, deixa eu pecar, deixa eu fazer o que eu quiser. Não vem falar de Bíblia, de Deus, de céu, de inferno. Não me interessa saber de nada disso. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Então, esta é a ideia que se passa na cabeça do ímpio. Ele tenta negar a Deus para justificar a sua vida pecaminosa. Ele não quer um compromisso com Deus. Tem muita gente que fala assim: não, eu não sou crente. Eu concordo plenamente. Claro que tem muitos escândalos. Eu não acredito que tem pastor vigarista, mas eu acredito que tem vigarista que usa o título de pastor. Mas tem muita gente: não, eu não sou pastor porque eu não vou ser crente, porque o pastor fulano fez isso, porque a igreja ciclana fez aquilo, porque tem que fazer isso. Não é nada. É porque ele não quer se submeter à vontade de Deus, ele quer continuar vivendo para si mesmo conforme a sua própria vontade, não conforme os preceitos do Senhor. Mas Davi fez uma terceira consideração. Davi ele considerou que Deus está observando a conduta de cada indivíduo. Não pensem os ímpios que eles estão ocultos, escondidos aos olhos do Senhor, não. Versículo de número 2. Diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. É interessante que na linguagem poética aqui do salmista, Deus está no lugar mais alto que se podia imaginar. Onde é? O céu. É óbvio que Deus, Ele é onipresente, Deus está em todos os lugares. Mas a ideia, vamos entender a estrutura desse texto. É um texto poético.
E na poesia, as palavras ganham forma. E Davi está querendo dizer o seguinte: olha, Deus é o ser mais elevado que existe. Se tem alguém que tenta se esconder num bequinho, numa baixada, lá de cima ele consegue enxergar e ver tudo. Vocês percebem aqui a figura de linguagem, né, que Davi ele está usando para dizer: olha, ele é o Supremo Senhor, e ele sabe de tudo, ele está vendo todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente, ou seja, ele está onipresente, está em todos os lugares, está onisciente, sabe todas as coisas, sabe tudo, no eterno já. E eu tenho certeza que se existem dois atributos que os ímpios odeiam, que se os ímpios pudessem, eles arrancariam de Deus, chama-se onipresença e onisciência. E talvez a onipotência também, né? Porque se Deus não é onipresente, né, Deus não saberia o que eles estariam fazendo em determinado lugar. Se Deus não é onisciente, Deus também não tem o conhecimento da vida deles. E se Deus não é onipotente, ainda que Deus saiba, Deus não pode fazer nada. Mas isso é um tormento para o ímpio, saber que Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o conhecimento, Ele está em todos os lugares. Porque no dia do juízo, não vai adiantar contar uma historinha da carochinha para Deus, falar: olha Deus, por que aconteceu isso, por causa daquilo outro, é a culpa do fulano, a culpa do ciclano. Então não, eu nunca estive nesse lugar, eu nunca vi esse homem, nunca vi essa mulher. Deus falou assim: eu estava lá, eu vi. Quem é que vai discutir com Deus, falar que não foi daquele jeito? Quem poderá? Aí talvez Deus, né, lançando mão de uma conjectura, Deus fala: ó, você não viu o que o meu servo Davi falou, não? Que eu estava lá de cima olhando. É a ideia de superioridade, né? Nós temos aqui, né, a ideia de uma superioridade de Deus. Eu estava lá de cima olhando para você. Então não se engane os ímpios. Eu quero dizer, irmão, que ímpio não é ímpio aqui na visão de Davi. Não são as pessoas não crentes em si, não são os ateus em si, não. Como eu falei de início, aqui eu volto a recapitular que Matthew Henry, ele considerou que são todos aqueles que rejeitam a Deus. Quantas pessoas dentro da igreja têm uma carteirinha de membro, tem muito tempo de igreja, que acabam sendo ímpios? Porque o que é um indivíduo ímpio ou iníquo, um obreiro da iniquidade, como diz aqui no texto? A palavra que dá origem a ímpio no Antigo Testamento é a palavra avon. Não tem nada a ver lá com o cosmético lá que você compra. Eu vou parar de comprar avon. Não é nada disso, meu querido, tá? Mas denota uma rebelião contra Deus. Na Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, tem a palavrinha, uma das palavras que foi traduzida, avon foi traduzida para o grego, foi anomai ou anomia. Há um elemento de negação, o grego nomos é lei, denota alguém que é contrário à lei de Deus. Então o ímpio ou o iníquo é aquele indivíduo que rejeita deliberadamente a lei de Deus, a vontade de Deus. Quantas são as pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas, ele troca de igreja porque não quer mudar o seu comportamento, porque ele se sente incomodado com a palavra que chama a sua atenção, que chama ele a uma responsabilidade com o Senhor. Você percebe que as igrejas que pregam compromisso, ela tem muita dificuldade de crescer? Vou te dar um exemplo, a nossa. Se a gente fizesse como a grande maioria, a pessoa sentasse no banco e a gente ficasse dando injeção de ânimo: olha, porque você pode, você consegue, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, entrega uma revelação, que eu estou te pondo uma chave da vitória na sua mão, e coisas dessa natureza, e o povo, oh, aleluia, o povo chora, o povo se alegra, mas continua mentindo, continua passando os outros para trás, continua no mundo, vamos dizer assim, né, para não encurtar, né, não citar muitas coisas aqui, fazendo tudo aquilo que agrada o inimigo, que agrada a carne, mas que não agrada a Deus. Continua do mesmo jeito. O que está sendo esse crente? Ímpio, contrário à palavra. Só dentro da igreja. E pior, porque a palavra de Deus, né, nós vamos meditar daqui mais um pouco, tem a celebração da ceia do Senhor. Aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, ou seja, nessa condição de estar em rebeldia a Deus, come e bebe juízo, come e bebe para a sua própria
condenação. Eu preguei numa outra oportunidade que quando a bênção passa a ser maldição na vida do homem. E eu citei o exemplo da ceia. A ceia que deve ser uma bênção, ela pode se tornar uma maldição. Quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não o abandonamos, ou os abandonamos para fazer a vontade de Deus. Então Davi, ele observa que Deus considera que Deus está observando a conduta de cada indivíduo. Quarta consideração que Davi faz nesse texto está no verso 3, é que a impiedade sempre foi preferida pela grande maioria. Veja só, versículo de número 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, obviamente, não eram todas as pessoas. Pastor, então Davi estava mentindo? Lógico que não. Davi, ele estava usando aqui, na língua portuguesa, chamado de hipérbole. É um termo exagerativo que serve para dar ênfase, para dar força a uma expressão. Como alguém que diz assim: olha, ganhei um rio de dinheiro. Existe rio de dinheiro? Alguém pode ganhar um rio, literalmente falando de dinheiro? Não, né? Todavia, é para dar ênfase. O culto começou com um século de atraso. Também não. Pastor já pregou 1 milhão de vezes esta mensagem. Muito difícil também. Para dar ênfase. Porque senão, ele próprio não poderia estar escrevendo isso aqui. É lógico que Davi não fazia parte desse grupo de ímpios. Desse grupo que rejeitava a palavra de Deus. Pelo contrário, ele está lamentando essa rejeição da maioria. Todavia, a grande parte dos moradores da terra naquele momento, incluindo os judeus, haviam se afastado do Senhor, haviam rejeitado ao Senhor. E um dia nós estávamos falando no rádio que uma das coisas que o Senhor Jesus falou que deveria acontecer antes da sua volta é que o Evangelho do Reino fosse pregado toda a terra, todo mundo, todos os povos. E alguém pode falar assim: pastor, não está muito longe não, porque eu já fui pregado em muitos lugares, distribuído Bíblia, olha o tanto de igreja que tem no Brasil e tal. Presta atenção, o Evangelho do Reino. Reino de Deus, no grego basileia tuteu, é o domínio de Deus. Será que o Evangelho que tem sido pregado é um Evangelho do domínio de Deus? Ou não? Não é. É o Evangelho do próprio domínio do homem. Porque o homem não vem à igreja para dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, aqui na terra, assim como é feito aí no céu pelos anjos. Não, faça a minha vontade aí no céu. Eu concordo com a minha oração aqui, que eu preciso de uma bênção. Eu preciso trocar de carro. Eu preciso comprar uma casa. Eu preciso disso. Faça a minha vontade, não do Senhor. Então não é o Evangelho do Reino, está muito longe de ser pregado. Esse Evangelho que convida pessoas para virem à igreja para consumir, consumir produtos da fé. Campanha forte, e dá lá um lenço abençoado, eu ia falar um lenço umedecido, um lenço abençoado, uma palmilha ungida, não sei o que lá ungido, você vai recebendo lá e vende terreno no céu e tem um bando de boca compra. Por falta de conhecimento da palavra de Deus e por falta de desejo de servir a Deus de verdade. Um dia alguém me questionou numa empresa que eu trabalhava lá no Paraná: o que você acha, Patrick, de tudo isso, essas igrejas? Não sei se era a cada 2 dias havia uma igreja em São Paulo, ou havia 2 igrejas, era por dia, ou era uma a cada 2, eu não recordo. Eles me disseram, eu falei: olha, você sabe por que tem aumentado tanto o número dessas denominações sem lenço nesse documento? Porque as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, elas estão rejeitando. A grande maioria não quer fazer a vontade de Deus. Se vai ver essa igreja que prega sobre o pecado, igreja como a nossa, se deu exemplo para ele. Eu conheço outras igrejas sérias também, que não são essa nossa, que prega contra o pecado. Olha, nós temos que mudar de vida. Você não, nós, tem que começar pelo líder. Nós precisamos melhorar diante de Deus. Nós não podemos permitir que o pecado nos contamine. Temos que santificar as nossas vidas ao Senhor. Temos que andar conforme a vontade do Senhor. A pessoa fala: não, você está doido.
Eu já tenho que andar já a semana inteira conforme a empresa estabelece que eu ande. Tem que usar o uniforme da empresa, tem que cumprir o horário da empresa, tem que fazer o que o meu encarregado, o meu patrão me manda. Aí chega na igreja e fala que eu tenho que obedecer a Deus também nas minhas horas vagas. Você não pode estar de brincadeira. O povo não quer. Cada um quer andar pelo seu próprio caminho, cada um busca a sua própria vontade. A maioria esmagadora prefere viver na rejeição de Deus. Prefere andar segundo os seus próprios caminhos. Essa foi a consideração, a quarta consideração que Davi fez da situação que eles estavam vivendo. Mas ele fez uma quinta consideração. Hoje eu quebrei todos os protocolos, os paradigmas presbiterianos. Um bom sermão presbiteriano tem só 3 divisões, 2 ou 3. Hoje eu poderia pregar em 2 partes, como faço habitualmente, mas ficaria sem uma conclusão. Não chegaríamos a lugar nenhum, nós precisamos caminhar até o final. E Davi olha ao seu redor, faz uma leitura da situação que eles estavam vivendo, e ele considera que nenhum ímpio passará por inocente no acerto de contas final. Versículo de número 4, você também um bom presbiteriano ou um aprendiz de presbiteriano, está com a sua Bíblia aberta, diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Acaso não entendem? É uma pergunta. E aqui nós temos aquilo que nós chamamos na gramática da língua portuguesa de uma pergunta retórica, ou uma figura de estilo. O que é isso, pastor? Você deve ter estudado lá no ensino médio. Essa pergunta é aquela que já traz a resposta em si mesmo. Amós, capítulo 3, versículo 3, salvo o melhor juízo, não recordo agora o texto que nós estamos estudando. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? Não. A pergunta traz a resposta consigo mesmo. Então essa pergunta aqui que Davi ele faz no versículo 4: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? É interessante que alguns comentaristas que pressupõem que poderia ser uma alusão aos sacerdotes de Israel, gente que conhecia muito bem a Bíblia, o texto do Antigo Testamento de capa a capa, mas estavam rejeitando a vontade de Deus para viver conforme a sua própria vontade. E o que então Davi está querendo dizer com essa pergunta? Davi tinha plena convicção de que, uma vez que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, elas testemunham para o próprio Deus, como diz o Salmo 19, versículo de número 1, Davi então estava dizendo que não adiantaria aquela velha desculpa diante de Deus: olha, eu nunca acreditei em Deus, porque eu nunca vi Deus, como que eu poderia acreditar em Deus? Davi estava dizendo: olha gente, cuidado, nenhum ímpio passará por inocente no acerto de contas final com o Senhor. Essa desculpa esfarrapada não colará, não vai colar com o Senhor. Será que eles não sabem mesmo que o Senhor criou tudo isso aqui? Será que eles não conseguem crer mesmo na existência de Deus? Será que essa é uma realidade? Davi estava convicto de que certamente essa não era a realidade. Interessante que no Novo Testamento Paulo vai dizer que as coisas criadas, chamada na teologia sistemática de revelação geral, elas são suficientes para que o homem seja responsabilizado pela sua rebelião contra Deus. Romanos 1,19 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai passar por coitadinho, ninguém vai passar por inocente diante de Deus com aquela desculpinha esfarrapada: eu nunca vi a Deus.
É mesmo, meu querido? Então quer dizer que você acreditou que você veio mesmo do macaco. Cadê o meio homem e meio macaco? Né? Tinha que ter um bicho aí em mutação, não tinha? Hã? Não, eu acredito, pastor. O homem tudo surgiu de uma grande explosão. Beleza, vamos fazer um teste científico. Vou colocar uma bomba debaixo da sua cama. Espera eu sair de perto para detonar. Vamos ver se vai surgir vida? Lawrence Olson, um pastor saudoso, pastor missionário assembleano já falecido, no seu livro Plano Divino através dos séculos, ele diz que exige bem menos fé para acreditar no Deus que criou todas as coisas do que para acreditar na teoria do Big Bang, ou para acreditar que o homem ele veio do macaco. Então ninguém vai ter desculpa diante do Senhor. Sexta consideração que Davi faz é que os ímpios serão surpreendidos pelo juízo de Deus. Versículo de número 5: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Tomar-se-ão de grande pavor. Por que eles vão ficar apavorados? Eles vão se assustar. Porque o ímpio normalmente ele vive como se não tivesse um acerto de contas a fazer. Ele vive como se ele fosse o próprio Deus. Porque quem é que não precisa dar conta para ninguém da forma como ele vive? Deus, só Deus. E ele vive então como se não tivesse que dar conta para ninguém. E então, como depois o Senhor Jesus, ele diz lá no Novo Testamento, em Mateus 24, versos 38 e 39, o Senhor Jesus diz: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, o Senhor Jesus. O povo estava vivendo despercebido, ninguém estava preocupado com o dilúvio. E Jesus está dizendo: ninguém está preocupado com o meu retorno, com a minha vida, cada um está cuidando da sua própria vida. Pastor, mas não é pecado comer, beber, casar? É pecado? A priori não. Desde que nós não façamos essas coisas e nos esqueçamos do Senhor em nossas vidas. Porque o que a Bíblia ensina? Jesus diz em Mateus 6,33: mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Desde que nós busquemos primeiramente o domínio de Deus em nossas vidas, isso não é pecado. Só que nós não podemos nos esquecer e precisamos alertar aqueles que estão dormindo, tanto os crentes como os ímpios, de que podem ser subitamente chamados a um acerto com Deus, serem surpreendidos, ou pela morte. Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Graças a Deus eu não sei. Esse eu acho que a pior coisa que poderia existir, a gente sabe que é o dia que vai morrer. Graças a Deus que eu não sei. Mas talvez, se nós soubéssemos, era bem provável que deixaria-se para acertar a vida com Deus na véspera da morte. Amanhã eu vou morrer, então hoje eu vou para a igreja. Não tem culto, vou lá na casa do pastor. Pastor, ora por mim. Eu vim aqui para aceitar Jesus. Vim aqui para entregar a vida do Senhor. Ele tocou no meu coração. Não tocou nada, você está com medo do inferno. Você só veio aqui que você está com medo do inferno. Eu vou me acertar para me ir para lá. Então Deus não deixou um dia certo. Ou pode ser surpreendido pelo arrebatamento. Qualquer momento a trombeta pode soar. E aí, irmãos, olha, eu que não quero ficar para o arrebatamento. Sétima e última consideração. Davi olha ao seu redor, ele considera que enquanto podem, veja bem, enquanto podem, os ímpios zombam da fé dos que temem ao Senhor. Versículo 6: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Você sabe que a palavra humilde ou humildade denota dependência, em outras palavras, aqueles que dependem do Senhor e não dependem de si mesmos, não baseiam a sua força no seu próprio braço, mas confiam no Senhor.
Alguém, pelo menos, eu acredito que todos aqui já sofreram algum tipo de zombaria. Eu mesmo já passei, alguém já criticou, não, principalmente quando me converti, agora você vai ser crente, agora virou irmão, e o pessoal ficava zoando, aleluia, não sei o que lá, zombando, né? Não, porque nada, negócio de crente não pode fazer nada, né? Um dia me coloco para um novo convertido, né? Passava as moças, né? E os colegas, eu também na época fazia o mesmo, antes de me converter, mexia, mulheres, e aí, depois me converti, né? Estava novo convertido, né? Aí passava as moças, tal, não sei o que lá, e Patrícia, o que aconteceu com você, rapaz? Você está diferente. Aí um outro amigo falou, não, agora ele é irmão. Não gosta mais de mulher. Você está enganado, meu filho. Você está enganado. Eu gosto tanto de mulher que eu vou até casar com uma. Mas eu não vou faltar com respeito mais como eu fazia antes. Aí acabou a conversa. Mas muitas vezes a gente é zombado, a gente é taxado de louco. Lá, ele enchendo a barriga do pastor, o crente bobinho. Bobo é quem está falando, né, dos crentes, só que os crentes estão abençoados, graças a Deus. Os crentes não são escravos das bebidas, o camarada não devolve o dízimo, mas ele gasta um monte de dinheiro com cigarro, com cerveja, com sambal a quatro, aí enche a cara, bate o carro, se arrebenta, fica paraplégico, e o crente que é bobo. Eu quero ser bobo o resto da minha vida, se isso for bobeira. Quero ser bobo. O diabo não é o meu dinheiro. Ou melhor, nem aquilo que Deus me deu e nem aquilo que é do Senhor. Porque eu tenho dito que o dízimo ele não é dado e ele não é pago. Não é pago porque não é cobrado e não é dado porque não é nosso. É devolvido porque pertence a Deus. Mas aí o ímpio ele zomba, ele tira onda do crente, né? Olha lá, o bobinho vai indo para a igreja. Então fica nessa então. Um dia a gente vai descobrir quem de fato que é bobo. Pastor, mas como que a gente pode suportar tudo isso? Tem hora que nem eu entendo por que eu suporto. A resposta está aí também no verso que nós lemos, verso 6. Mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o refúgio do crente. Onde essas setas não podem nos atingir, essas flechas malignas não podem nos alcançar. Para encerrarmos, para concluir essa longa reflexão, por isso que eu pedi um tempo maior aqui. Versículo de número 7, para concluir. Fiel servo de Deus, ele anseia pela redenção que vem do seu Salvador, a redenção do seu Salvador. Versículo de número 7 diz o quê? Diz, tomara, oxalá, quem dera, queira Deus, que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Irmãos, eu não tenho dúvida, para mim é muito claro que esse verso ele tem uma referência messiânica, ou seja, uma referência a Jesus, o Messias prometido. Por quê? Romanos capítulo 11, 26, o apóstolo Paulo ele diz, de Sião, ele diz, está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Em outras palavras, o Filho de Deus, o Messias prometido, ele vai livrar o seu povo dos seus pecados. E é por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque há muitos anos antes de alguém conhecer o Messias, de quando Paulo teve a oportunidade de pelo menos vê-lo naquela ocasião que o Senhor aparece a ele fica cego por um período de tempo. Davi não teve essa experiência. Mas Davi tinha plena convicção de que o Redentor viria de Sião e libertaria o seu povo dos seus pecados. A maior libertação que nós precisamos, que o povo precisa, é ser libertos dos seus pecados. Por isso que eu não tenho tanta preocupação em pregar aqui cura, de enfermidade, prosperidade financeira, porque tudo isso é consequência. Ao passo que também as enfermidades, os problemas financeiros, todas essas coisas é consequência da falta de compromisso com Deus. Nem sempre. Às vezes nós passamos por provações, estamos sim na vontade de Deus, mas é uma consequência no mínimo do pecado original, o pecado de Adão. Como eu falei a princípio, antes não existia nada disso. Tudo isso entrou por conta do pecado, senão não existiria nada disso. Então eu prego contra a causa, não contra o efeito. A dor de cabeça não é a causa, é o efeito do pecado. Né? O relacionamento não dá certo não é a causa, é o efeito do pecado. A
crise financeira não é a causa, é o efeito do pecado. Então eu vou pregar contra o pecado. Agora, interessante que Davi ele estava expressando o seu desejo em que o Messias o livrasse juntamente com o remanescente fiel, que era o restante do seu povo. Para ele, a chegada do Messias seria um motivo de maior alegria. Ele diz que ele se alegraria, que a casa de Israel, que o povo, juntamente com ele, quer dizer, o remanescente fiel, né? Ele diz: a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Pelo que eu aprendo, meu querido, que os verdadeiros servos de Deus, eles anseiam pelo retorno do Senhor Jesus. Eles não veem a hora de serem arrebatados pelo Senhor Jesus, ou quem sabe se encontrar com Ele. Olha, eu tenho uma dúvida tremenda da salvação do crente que tem medo de morrer. Eu não estou dizendo assim que se alguém chegar com 3 oitão aqui, se falar, vamos matar os crentes, talvez a gente não saia correndo também. É um instinto de preservação. Agora, uma coisa é certa, o crente precisa ter certeza da sua salvação, que se ele partir, ele vai estar com Deus. Se ele morrer, ou se Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ele sobe. E o crente, não, Deus me livre de morrer, pastor. Tem crente que tem fobia de morte, né? Eu, algumas vezes, às vezes, sinto, não, qualquer momento o Senhor me chamar, eu fico muito feliz. Hoje eu entendo, como disse o apóstolo Paulo, ser mais proveitoso ficar, porque eu tenho que cuidar da minha esposa, mais do meu filho. Eu já falei para minha esposa, né? Se eu partir, né, ela está jovem, está bonita, com certeza vai aparecer pretendente de montão. Ela casa de novo e segue a vida. Agora, meu filho não vai ter jeito, né? De arrumar vai ficar mais difícil. Então eu quero continuar com ele. Quero cumprir o meu papel de pai com ele até o resto sei lá, o resto de onde Deus quiser que a gente possa cuidar. Mas eu não sei, irmãos, a vinda do Senhor Jesus. Porque algumas vezes eu já falei, alguém pode até pensar, o pastor está meio depressivo, que conversa que é essa, né? Se Jesus arrebatasse agora era bom, se ele partisse era bênção, mas que conversa que é essa? É verdade. O verdadeiro salvo, ele não tem medo da morte, ele não tem medo do arrebatamento, ele não vê a hora que as trombetas tocam, ou que Jesus o chame para se encontrar com ele, porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Um negócio meio doido esse negócio de crente, não é? Não, não é. Quando nós temos a certeza da salvação, não é. Então o servo fiel de Deus, o servo fiel a Deus, ele anseia pela redenção do seu Salvador. Quero orar com você nesta noite. Agora sim, se você puder e quiser ficar um pouco em pé, ficou muito tempo, bastante tempo assentado, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Quem sabe, hoje é uma noite de quebrantamento, é uma noite de conserto, é uma noite de renovação de aliança, é um momento, não que nós devamos pedir perdão só hoje, mas é um momento oportuno. Quem sabe você não se acertou com Deus ainda, o momento de você falar: Senhor, me perdoa, porque mesmo estando dentro da casa do Senhor, eu tenho agido de forma ímpia, eu tenho rejeitado a Tua palavra, como não tenho colocado em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado através da Tua palavra. E talvez seja o momento de pedir perdão. E eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesta noite eu me coloco junto com o Teu povo, como fez Moisés, como fez Esdras, como fez Neemias, Daniel e tantos outros homens do Senhor. Eu me coloco junto com o Teu povo e falo: Senhor, nos perdoa. Perdoa-nos por aquilo que nós temos feito, ó Deus, que tem desagradado ao Senhor, ó Pai amado. Que o Senhor venha arrancar de nós tudo que não presta, não provém do Senhor. Meu Deus, sonhos egoístas, meu Deus. Muitas vezes pensamos só em nós mesmos. Nos esquecemos do próximo, daquele que está ao nosso lado. Nos esquecemos, ó Deus, de pregar a Tua palavra. Estamos tão ocupados com o trabalho, com as nossas metas, os nossos objetivos, pelo que deixamos as coisas do Senhor em segundo plano. Pai, nos perdoa, tem misericórdia de nós, que de hoje em diante, em nome de Jesus, tudo será diferente. Nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos buscar mais a Tua presença, nós vamos estar mais na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Pai, também perdoa-nos, ó Deus, por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Deveríamos ter orado,
deveríamos ter entregado um folheto, deveríamos ter evangelizado, lido mais, meditado mais na Tua palavra, falado do Teu amor, ó Deus, àquela pessoa que estava precisando, ó Deus, ouvir uma palavra de conforto, e nós não fizemos. Pai, nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer um concerto com o Senhor nesta noite, pedindo o Teu perdão, que de hoje em diante possamos ser renovados, restaurados pelo Senhor, para sermos instrumentos, vasos de bênção para a honra e glória do Teu santo nome. Mas, Pai, usa-nos também para alcançar aqueles que estão vivendo de uma forma displicente, distante do Senhor, que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, meu Deus. Tem misericórdia daqueles que estão no mundo das bebidas, das drogas, meu Deus, da prostituição, de tantas coisas ilícitas que têm destruído as suas vidas. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu favor. Usa-nos, Senhor, para sermos bênção, meu Deus, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, suplicamos a Tua bênção e Te agradecemos por tudo, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus.